Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então, bora lá para mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai resolver alguns exercícios, referente à nossa aula que nós tivemos anteriormente. E a gente vai continuar nosso assunto de dinâmica e falar a respeito do trabalho e como é que isso é aplicado nos exercícios, que é importante a gente saber resolvê-los. Então, bora lá para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros, em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 graus é igual a 0,5, meio, e seno de 60 é igual a 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de, e nós temos as nossas opções bem aí. Então é bastante tranquilo essa questão. A gente tem uma corda que puxa um certo corpo, um certo bloco aí de 2 kg, e ele tem um certo ângulo com a horizontal, que é onde ele tem o seu deslocamento, que é de 4 metros. E aí ele quer saber justamente qual o trabalho dessa força de 7 newtons que é feita aí nessa situação. Bora lá resolver e vocês vão ver que é bastante tranquilo. Bom, então nessa questão aqui a gente tem um bloco que ele é arrastado por 4 metros e essa força que faz esse bloquinho ser arrastado por esses 4 metros tem um ângulo de 60 graus com a nossa horizontal bem aqui, com o deslocamento que ele vai ter. E essa força é de 7 newtons. Então, para a gente descobrir, no caso, o trabalho que essa força está fazendo, deslocando esse bloquinho, a gente usa a nossa fórmula que a gente aprendeu na nossa aula. Que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Como a gente sabe, o bloquinho ele está andando aqui nessa horizontal, então ele está andando nessa direção bem aqui e a força está sendo feita, na verdade, para frente e para cima, mas o bloquinho anda só para cima. Então o trabalho que essa força faz bem aí vai depender da própria força, que é 7 newtons, o deslocamento que o bloquinho teve, que é 4, e o cosseno do ângulo de 60 graus. Beleza. Então o trabalho nessa situação aí é igual a 7 vezes 4, bem aqui, só vou repetir, mas dá 28. E o cosseno de 60 ele é igual a meio, 0,5. Então o trabalho no total é 7 vezes 4 dá 28. 28 dividido para meio dá 14. Então o trabalho nessa situação aí é 14 joules. Quando a gente tem um bloquinho que é puxado por uma força de 7 newtons e ele anda 4 metros, desde que esse bloquinho tenha 2 kg, nós vamos ver aí que o trabalho que é feito nele é de 14 joules. Beleza, bora lá. Questão bastante tranquila, então bora lá para a nossa próxima aula. Nossa próxima questão. Então, nossa próxima questão diz o seguinte: um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção de aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força feita pelo garoto. Então, nessa situação aí, a gente já tem o trabalho que ele está fazendo, que é justamente 75 joules. Aí a gente quer saber, na verdade, o valor da força que ele está fazendo. Então, a gente tem uma situação um pouquinho diferente do que a gente viu na nossa aula, mas tem a relação com o trabalho, e através dessa relação com o trabalho a gente pode descobrir a força que esse garoto fez aí, nessa situação. E é isso que a gente vai fazer nessa questão. Bora lá. Bom, essa segunda questão aqui é bastante semelhante com a questão que a gente acabou de fazer, só que nós não queremos saber o trabalho que essa força faz, porque ela já é nada. Na verdade, a gente quer descobrir o valor dessa força que é feita, com um ângulo de 60 graus e que o bloco andou apenas 3 metros. Então, olha só. Nessa situação aqui, e analisando a nossa fórmula do trabalho, eu sei que o trabalho é o quê? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento que o bloquinho teve. Beleza, eu quero saber a força, O trabalho, então, eu já sei, que na questão ele me dá, diz que é 75 joules, que o garoto gasta de energia, no caso, para empurrar esse bloquinho, para fazer essa força. Então, a força é o que eu quero descobrir, a força que o garoto usou para arrastar esse bloco. O deslocamento que ele tem é 3 metros, no caso, e o cosseno do ângulo aqui é 60, a gente já viu que o cosseno de 60 é meio, então vou colocar direto aqui. 3 vezes meio é a mesma coisa que 1,5, 1,5, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu quero a força, eu vou isolar ela, beleza. Esse 3 vezes 0,5, 3 vezes meio, dá 1,5.
Então, esse 1,5 aqui que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser 75 que já estava lá do outro lado, dividido por 1,5. Então, a força necessária que o menino fez aqui, gastando 75 joules de energia para mover esse bloco por 3 metros, com essa angulação de 60 graus, é igual a 50 newtons. Né? Então foi 50 newtons a força que o garoto fez aí e gastou 75 joules de energia, né, para ele conseguir fazer essa movimentação de 3 metros aí do bloquinho. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então, a nossa próxima questão diz o seguinte. Um corpo desloca-se em linha reta sob a ação de uma única força paralela à sua trajetória. No gráfico representa-se a intensidade F da força em função da distância percorrida por esse corpo, D. Durante os 12 metros de percurso indicados pelo gráfico, qual o trabalho realizado pela força que atua sobre esse corpo? Então a gente tem um gráfico aqui e as nossas alternativas. Nesse caso aí a gente pode ver que a força ela não permanece com um valor constante. Ela está variando, né? Hora ela está mais alta, hora ela permanece com um certo valor, mas hora ela abaixa aí, né? Ela reduz o seu valor. Então ela é uma força variável. Como eu falei para vocês durante a nossa aula, quando a gente tem uma situação de força variável, geralmente vai vir no gráfico. E através do gráfico a gente pode descobrir justamente o valor dessa força bem aí. E é isso que a gente vai fazer nessa questão. Então a gente tem esse gráfico e a gente só precisa descobrir o valor desse gráfico aí, da área desse gráfico, para descobrir o valor do trabalho realizado nessa situação. Então bora lá resolver essa questão. Bom, então nas questões anteriores a gente fez aí situações em que a força ela era constante, agora a gente vai ver uma situação de força que ela é variável. Então nós temos o gráfico aqui que nos apresenta uma força que varia, né, de acordo com o que ele vai se deslocando. Então essa força aqui é uma força variável e a gente quer saber o trabalho que essa força que ficou variando bem que teve no total. Então para isso a gente viu durante a nossa aula que o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área desse gráfico bem aqui. Como é que eu acho a área desse gráfico? Basta eu saber quanto vale esse espaço todinho que está abaixo dessa linha, inclusive aqui as partes onde essa linha não passa, né? Então tudo aqui debaixo dessa linha é a área do gráfico. Daqui, no caso do nosso eixo horizontal, até essa linha aqui em cima, né? Passando por isso daqui. Então essa é a área do nosso gráfico. Olhando o gráfico aqui, a gente pode ver que a gente tem 2 trapézios, um em cada ponta, e um retângulo aqui no meio. Então, bora lá. E vocês viram também na imagem anterior, que está bem melhor do que o meu desenho aqui, mas dá para ter uma noção. Então, beleza. Para eu saber, eu tenho 3 áreas, né? 2 trapézios e um retângulo bem aqui. Para eu saber a área do trapézio, né? Aliás, para saber o trabalho que a gente tem nesse total, basta eu descobrir essas 3 áreas e somar elas 3. Então, o trabalho total aí vai ser quem? Vai ser o trabalho da área 1, o trabalho da área 2 e o trabalho da área 3. Então, vai ser o trabalho 1, trabalho 2, mais o trabalho 3 dessa figura bem aí. Então, bora lá descobrir o trabalho 1. O trabalho 1 é igual à área 1 desse gráfico aqui que a gente vai definir. E como a gente sabe que tem um trapézio, só esqueci de colocar o valor aqui que vale 5, essa base menor. Então, olha só, qual é a área do trapézio? Eu sei que é a base menor, a base maior mais a base menor vezes a altura que esse trapézio tem dividido por 2. Então, olha só, a área do trapézio é a base maior, base menor, vezes a altura desse trapézio dividido por 2. Quem é a base maior desse trapézio que a gente está vendo bem aqui? Vale 15. E a base menor desse trapézio aqui vale 5. A altura desse trapézio, no caso, é de 0 a 4, vale 4. Isso tudo dividido por 2. 15 mais 5 dá 20. 20 vezes 4 dá 80. 80 dividido por 2 igual a 40. Então, nessa primeira área aqui, o trabalho que ela teve, né, daqui até aqui, essa força, no caso, foi de 40 joules. Agora a gente vai descobrir a área 2 aqui. Trabalho 2, no caso, é um retângulo. E, se é um retângulo, eu sei que é a base vezes a altura. A base desse retângulo aqui é de 4 a 8. De 4 para 8, 8 menos 4 dá 4. A altura desse retângulo aqui vai de 0 até 15. Então é 15. 4 vezes 15 a gente sabe que é 60. Então o trabalho da área 2, esse trabalho que essa força teve daqui até aqui, é de 60 joules. Por fim, a gente tem que descobrir a área do trabalho 3, né?
trabalho 3 é igual à área 3, bem aqui. A gente também tem um trapézio semelhante a esse daqui, só que ele está para o outro lado. A base maior é quanto? Vai de 0 aqui, da origem do nosso eixo, né, tocando aqui o início do nosso eixo horizontal até aqui em cima, que vale 15. A base menor vai daqui até onde a nossa linha acaba, que vale 5. Vezes a altura de 8 a 12, 12 menos 8, 4. Isso tudo dividido por 2. É o mesmo trapézio na verdade, só que um está aqui no início e o outro está aqui no final da nossa imagem, do nosso gráfico. Então 15 mais 5 a gente já sabe que é 20, vezes 4 dividido por 2. 20 vezes 4, 80. 80 dividido por 2, 40 joules. Então nós descobrimos as 3 áreas aqui e a área total então é a somatória das 3 áreas. Então o trabalho total nessa situação aí dessa força variável, como a gente pôde ver, é 40 mais 60 mais 40 de novo. 40 mais 60, 100 mais 40, 140 joules. Então, o trabalho que foi feito aqui nessa situação, que essa força está variando nessa situação desse jeito, né, é de 140 joules. A gente descobriu as 3 áreas e somou essas 3 áreas e descobriu que é 140 joules. Como nós vimos aqui, a linha está sempre acima do nosso eixo horizontal, né, do nosso deslocamento. Então, esse trabalho sempre vai ser positivo. Se a gente tivesse alguma área desse gráfico que estivesse aqui para baixo desse eixo, né, seria um trabalho negativo. Bora lá para nossa... Bom, então a nossa quarta questão diz o seguinte. Imagine a seguinte situação. Um operário da construção civil precisa carregar um saco de cimento de 50 kg e ele levanta esse saco de cimento e se desloca por 20 metros na horizontal. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e calcule o trabalho realizado pela força do operário sobre o cimento. Então a gente tem uma situação em que uma pessoa pega um saco de cimento, coloca na costa e anda com ele por 20 metros até uma posição, até o local que ele quer. Aí ele quer saber justamente o trabalho dessa força que essa pessoa está fazendo nesse saco de cimento. Bora lá resolver. Bastante tranquilo essa questão. Bom, então nessa questão aqui nós vimos que tem uma pessoa, né, que levanta um saco de cimento e anda 20 metros com ele. Aí ele quer saber qual é a força, qual é o trabalho dessa força que ele está fazendo, levantando o cimento, né, até uma certa altura e deslocando ele durante esses 20 metros. Beleza. Se a gente está falando da força que essa pessoa faz para levantar o cimento, significa que ele está jogando esse saco de cimento que estava no chão para cima. Então a força que ele faz nesse saco de cimento, olha só, é aqui para cima. Só que ele anda nessa direção bem aqui, né? Ele anda horizontalmente, como diz lá na nossa questão. O deslocamento que ele tem, ó, pode ser para cá ou pode ser para lá, mas bora adotar para cá. Então ele anda 20 metros para cá, mas ele faz uma força para cima. Aí ele quer saber justamente o trabalho que essa força faz nesse saco de cimento, bem aqui, analisando essa situação. Como a gente pode ver, a força é feita para cima e o deslocamento para frente, né, um na vertical e outro na horizontal, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. E como eu falei para vocês durante a nossa aula, sempre que uma força... Aqui é o nosso trabalho, né? O trabalho depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Sempre que o ângulo for de 90 graus, o trabalho, na verdade, vai ser nulo. Por quê? Porque, olha só, o trabalho é a energia que eu gasto, né, que eu retiro do sistema ou que eu forneço a esse sistema para ele ter um certo deslocamento. O deslocamento desse cara está sendo para cá, mas a força que eu estou fazendo, olha, é para lá, para cima. Mas ele está andando para frente. Então essa força não está realizando o trabalho nesse deslocamento aqui. Por quê? Porque ela está sendo feita para cima. E porque o cosseno de, matematicamente, né, o cosseno de 90, como nós vimos na nossa aula, é igual a zero. Então quando eu vou aplicar esse zero bem aqui na nossa fórmula, ela toda zero. Então o trabalho que essa força está fazendo aqui, que o homem está fazendo, levantando esse saco para cima, lógico que a gente levanta para cima, né? Não interfere em nada no deslocamento. Então, o trabalho que ele está fazendo nesse saco de cimento é nessa situação aqui, que o deslocamento, lógico, ele é na horizontal, ele é nulo. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então, a nossa última questão diz o seguinte.
O bloco desliza em um plano inclinado de 37 graus, com horizontal, sob a ação de 3 forças, conforme mostra a figura a seguir. Considerando o seno de 37 graus igual ao cosseno de 53 graus, que é 0,60, e o cosseno de 37 graus, que é igual ao seno de 53 graus, e é igual a 0,80, determine o trabalho resultante sobre o corpo, sabendo que a distância entre A e B é de 10 metros. Então a gente tem uma situação aí que a gente quer saber qual vai ser o trabalho, né, que resulta nessa situação bem aí. E a gente pode ver que é uma junção um pouquinho, né, do plano inclinado com o trabalho. A gente tem que analisar as forças que atuam e a gente vai fazer essa questão aí, ela é bastante tranquila, nada complicada. Bora lá resolver ela. Bom, então aqui nessa questão nós temos um bloquinho que ele desliza aqui nessa rampa. Como a gente pode ver, surge uma força aqui de atrito, oposto ao movimento dele, que vai descendo. A gente tem a força-peso, que é 100 newtons, e a força normal, que é 80 newtons. Aí ele pede para a gente descobrir, no caso, a força resultante que surge nesse corpo. Como nós vimos na nossa aula, a gente sabe que pede a força resultante, não, o trabalho da força resultante. Como a gente viu na nossa aula, o trabalho da força resultante, né? Trabalho resultante, no caso, é igual a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Sendo que essa força resultante é o resultado de todas as forças que estão atuando nesse bloquinho, que vai ter uma determinada direção e um sentido, né? Nosso conceito que a gente já vem trabalhando aí há bastante tempo. Beleza, então para eu achar o trabalho resultante de todas essas forças bem aqui, eu primeiro preciso achar a força resultante que atua nesse bloquinho. Então, olha só, eu sei aqui que esse peso, dessa forma, ele não vai me ajudar, mas eu sei que tem uma parcela dessa força peso que faz o bloquinho descer, que a gente chama de peso na direção X, e tem uma parcela desse bloquinho aqui que se equilibra com a nossa normal, que eu chamo de peso na direção Y, né? Eles dois aqui se anulam. Então aqui eu tenho todas as forças que atuam nesse corpo. O peso na direção X e o peso na direção Y. Só que o peso na direção Y está se anulando com a normal, porque o bloquinho não está nem perfurando, ele não diz isso para a gente na questão, e nem está saindo voando. Então significa que o peso na direção Y é igual à nossa normal bem aqui, né? As duas forças. Então as duas forças que estão tendo um resultado, né, que estão realmente fazendo esse bloquinho se movimentar de alguma forma, são essas que estão nessa direção horizontal, bem aqui. Que é a força do peso na direção X, que é o que faz o bloquinho descer, e a força de 20 newtons, que seria a nossa força de tração resistindo a esse movimento que ele está fazendo bem aqui. Então, bora lá descobrir, né, o trabalho dessa força resultante. Bom, como eu disse para vocês, a força resultante que nós temos são essas duas forças bem aqui. As forças que atuam nesse corpo. O peso na direção X. Bom, se o bloquinho desce, então significa que tudo que está a favor da descida é positivo. E o peso no bloquinho aqui, o peso de X, está fazendo ele descer. Então ele está a favor do movimento. Já o atrito, ele é oposto ao movimento do bloquinho. Então ele está segurando o bloquinho para ele não descer. Então essa força de 20 newtons aqui, ela é negativa, né? Menos 20. Beleza. Quem seria a força-peso de X? Eu sei que o peso em X depende da força-peso desse bloquinho bem aqui, vezes o seno do ângulo entre essa rampa, né, onde ele está descendo, aqui desse plano inclinado, e a nossa horizontal, que é 37 graus. Então, o peso de X é igual ao peso do bloquinho, que é 100 newtons, o peso total dele, o seno de 37 graus. Então, o peso em X é igual a 100 vezes o seno de 37 graus, que na questão ele nos diz que vale 0,6. Então, é 100 que multiplica 0,6. Então, de cabeça aqui para vocês, 100 vezes 0,6 é igual a 60 newtons. Beleza, agora que eu já sei o valor do peso na direção X, eu vou substituir. Então, aqui é 60 menos 20. Então, a força resultante que atua nesse bloquinho bem aí, né, que é o resultado dessas duas outras forças, na verdade de todas as forças, né, só que elas duas que estão tendo a parcela mais colaborativa, já que essas aqui se cancelam, é de 40 newtons. Agora com isso eu vou aplicar na nossa fórmula e descobrir o trabalho dessa força resultante que atua nesse bloquinho. Então o trabalho resultante
é igual a força resultante, como a gente já sabe, vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Só que olha só, eu sei que o deslocamento que esse bloquinho está tendo é daqui de cima para cá para baixo, e eu sei que a distância entre esse ponto A e esse ponto B, que ele nos dá na questão, né, é de 10 metros. Então, analisando assim, olha, se a gente pegasse, o bloquinho sai daqui e vem para cá, e ele se movimenta justamente na mesma direção com que a força está sendo feita. Qual é a força? O valor da força bem aqui é o peso de x, e ele está se movimentando, né? A aceleração que ele está tendo, o deslocamento que ele está tendo é nessa mesma direção. O deslocamento dele vem aqui de cima para cá para baixo, aqui inclinada desse jeito. Esse é o deslocamento. Então, o deslocamento e a força resultante que a gente está tendo bem aqui, elas têm um ângulo entre elas de 0 graus. Elas estão a favor, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, seria o cosseno de 0 graus que a gente vai substituir. Então, o trabalho resultante é a força resultante que a gente descobriu que é 40 newtons. O deslocamento daqui de cima até aqui embaixo, que ele nos diz na questão que é de 10 metros. E o cosseno do ângulo entre esse deslocamento e essa força resultante que a gente tem bem aqui. O cosseno entre a força resultante e o deslocamento é o cosseno de 0 graus, que é igual a 1. Então, o trabalho resultante depende apenas de 40 vezes 10, já que isso daqui é 1, né? Vezes 1 não vai adiantar. Então, 40 vezes 10 é 400, vezes 1, 400 também. Então, o trabalho resultante nessa situação bem aí, que a gente acabou de ver, é de 400 joules. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Revisem bastante esse conteúdo aí, apliquem o conhecimento de vocês em outras questões parecidas também. Não é nada complicado, a gente só tem que prestar bastante atenção mesmo para não se confundir com alguns termos. E é isso, até a próxima aula, valeu. Se quiser dar um joinha aí, compartilhar com os amigos, eu agradeço. Até mais.